Boa noite a todos. Vamos dar início agora aos trabalhos da Semana Municipal de Espiritismo. Essa semana está sendo comemorada desde o dia 18 pelas Casas Espíritas, os Sirineus do Caminho, o Núcleo Espírita Allan Kardec e o grupo O Reencontro. Na noite de hoje nós teremos a palestra intitulada A Verdadeira Caridade, com o nosso irmão Yama. Mas, inicialmente, vamos fazer a abertura com a participação do nosso irmão Diego Aristófanes. O NEAC, Núcleo Espírita Allan Kardec, que está na cidade de Cajazeiras, completou ontem, no dia 21 de abril. Boa noite, Diego. Opa, Olá. boa noite, pessoal. Então, o NEAC completou ontem, no dia 21 de abril, seu aniversário de 28 anos. São 28 anos voltados para a educação do espírito integral, seja através da evangelização, que acontece aos sábados, que nós estamos suspenso por enquanto, a palestra espírita, toda quarta-feira às 20 horas, o atendimento fraterno, que acontece na quinta-feira às 19 horas, sendo esse atendimento e que envolve o diálogo, a educação dos sentimentos, o estudo aprofundado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e temos também outros estudos voltados para a fundamentação da doutrina espírita, juntamente com o Evangelho de Jesus, na base filosófica, científica e religiosa que o Espiritismo nos traz. O NEAC, através do seu departamento de divulgação, leva mensagens de esclarecimento, de consolo e de esperança, seja nas suas atividades, como também nos programas de rádio. Nós temos 2 programas, que é o Conexão Divina, na Rádio Oeste da Paraíba, que acontece aos sábados, a partir das 14 horas, e na difusora Rádio Cajazeiras, todos os domingos, a partir das 13 horas. Como estamos impossibilitados de nossas atividades presenciais, estamos realizando as atividades possíveis através do Instagram, nas quartas-feiras, às 20 horas, e no sábado e domingo com os programas de rádio. Durante esses 28 anos, já passaram por nossa casa diversas pessoas que deixaram marcos, colaboradores da Seara do Cristo, que somaram conosco a responsabilidade que a casa tem com a sociedade para com os irmãos que se encontram nesta e em outra vida. Reconhecendo o seu papel e a responsabilidade, o compromisso, os trabalhadores do NEAC abraçam sempre, com muito amor, carinho e respeito, todos aqueles que chegam em nossa casa em busca do esclarecimento, do consolo, ressaltando que a cura dos nossos males está em nós mesmos. Então, juntamente com nossas casas irmãs, nós estamos realizando, junto com o Reencontro e os Sirineus do Caminho, a Semana Municipal de Espiritismo, que está em sua 14ª edição, sendo agora por meios tecnológicos. Então, ao longo da nossa atividade hoje, eu vou passar a programação para vocês, para que a gente possa junto ir acompanhando essas atividades. Sendo, como espíritos imortais que somos, todos regidos pelas leis naturais, sujeitos a reencarnações diversas até alcançarmos o progresso, ao lado, assim, de cada um, somos eternos aprendizes e perfectíveis. E é nessa perspectiva que nós estamos juntos hoje para aprender um pouco mais sobre o que o Espiritismo nos traz hoje sobre a verdadeira caridade. Então, para dar início, o Diego vai cantar algumas músicas e depois fazer a prece inicial. O espaço é todo seu, Diego. Opa, olá pessoal. Então vamos começar aqui, né, com uma música do grupo Acorde. Ela é intitulada Acorde. E para a gente já começar aqui a entrar nessa sintonia, que possamos ter uma noite bastante proveitosa. Não vou tomar muito tempo de vocês para que a gente possa aproveitar bastante o Ian, né? Então vamos lá.
Quando muitas vozes cantam nos corações, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são leivadas através do som que ecoa e vai soar mais alto em nós, sem ser a dizer que bonito é cantar e unido semear sonhos de amor. Nossos laços se apertam sempre, cada um age com emoção. Os problemas são esquecidos nessa. Nossas mentes se entrelaçam com as pessoas e nesse instante o importante é ver nossa irmã desbrindar com sua voz e num grande coro fala com Jesus. A mensagem do amor que é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e terá um novo amanhecer. Com muitas vozes cantam nos corações, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através de um som que ecoa e faz soar mais alto em nós, sem ser a dizer que bonito é cantar e unido semear missões de amor. Nossos laços se apertam sempre, cada mundo age com emoção. Os problemas são esquecidos nessa. Nossas mentes se entrelaçam com as pessoas e nesse instante o importante é ver nossa irmã desbrindar com sua voz e num grande coro fala com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos dizer
você pode mudar a sua vida. Acredite em você e terá um novo amanhecer. Então, gente, vamos então, já embalados nessas emoções, né? Nesse sentimento de oportunidade, né? Da gente estar aqui se reunindo. Estou vendo muitos amigos entrando online, acenando. E vamos aproveitar para começar a sintonizar, né? Nossos pensamentos. E assim, fecha nossos olhos, vamos pensar na figura do nosso Mestre Jesus. E pedir assim a Ele que nos guie nesse momento, que abençoe a nossa inteligência, para que possamos escutar as palavras do nosso irmão Yama e possamos assim aprender o conteúdo que mais é necessário para nós nesse momento. Que o Senhor ilumine também ao nosso irmão palestrante, para que as palavras possam ser direcionadas ao nosso coração e assim possamos comungar nesse momento, como se estivéssemos todos reunidos em um só ambiente, apesar da distância física, pois sabemos que para o pensamento não há barreiras e que possamos, certamente, nesse sentimento de amor, de fraternidade, partilharmos mais um belo momento. Que Jesus nos ilumine a todos, nesse instante, e ao longo de toda a nossa semana, até o nosso próximo encontro aqui na próxima quarta-feira. Graças a Deus. Obrigada, Diego. Vou desligar você para chamar o Yama. Tá certo. Vamos agora começar a nos organizar para ouvir a palestra do nosso irmão Yama. Enquanto ele se conecta conosco, eu vou passar para vocês a programação da semana. Como eu disse inicialmente, nós estamos em comemoração da Semana Municipal do Espiritismo. A Semana Municipal é um evento que vem acontecendo ao longo dos últimos 14 anos em Cajazeiras, sendo uma atividade em comunhão das 3 casas espíritas. Então, o Núcleo Espírita Allan Kardec, o Reencontro e os Sirineus executam as atividades. Geralmente, a gente faz atividades além do centro, então, em escolas, em outras comunidades. Nesse momento, a gente está utilizando as tecnologias pela nossa necessidade atual. Então, hoje à noite nós vamos ter a palestra com o Yama, intitulada A Verdadeira Caridade. Boa noite, Yama. Boa noite, Aninha. Boa noite, pessoal. É uma satisfação imensa encontrar espíritas e, sobretudo, nessa programação tão diferente, tão bem harmonizada pela Aninha, pelos mentores da casa, pelo Diego, uma música escolhida a dedo que o Diego nos traz nessa harmonização. Agradecer o amparo e ao convite para a colaboração na Semana Espírita. Muito obrigado, Aninha. E é um agradecimento extensivo ao NEAC também. Boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos, Yama. Fique à vontade, pode começar. E aí nós estamos juntos na noite de hoje. Qualquer coisa eu estou por aqui. Muito obrigado, Aninha. E também fique muito à vontade, Aninha, para trazer as questões que o pessoal for apresentando aí, para fazer algumas complementações. Fique muito à vontade. Muito obrigado pela companhia. Tá, ok. Estarei aqui. Aninha, eu gostaria de começar a nossa temática de hoje por uma referência que a nossa temática de hoje é a verdadeira caridade.
é a verdadeira caridade para o nível de adiantamento moral que nós nos encontramos, ao tempo que nós estamos em relação à maturidade da nossa consciência. E com ela, o entendimento, a compreensão da nossa codificação espírita, que é a nossa terceira revelação. Então, daqui a algumas encarnações, para nós, a verdadeira caridade será muito mais profunda e muito mais estendida pelos mesmos preceitos que nós conhecemos hoje por outros mais. Então, como na questão 10, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais se pode o homem conhecer Deus na totalidade do que seja Deus. E aí a espiritualidade nos diz que não pode o homem entender Deus na sua totalidade, porque falta um sentido para a condição humana, para essa compreensão total de Deus. Assim sendo, nós ainda não temos condição de entender o que seja verdadeiramente a verdadeira caridade, na acepção do termo, mas vamos impulsionar em relação ao que a gente pode para o momento nessa direção. Nós sabemos de várias questões que os benfeitores espirituais nos trazem. Eu quero fazer alguns apontamentos na direção dessa circunscrição de caridade. A primeira está em uma das leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, os benfeitores nos dizem, é a antepenúltima lei, que as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de reprodução, a lei de igualdade, a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de liberdade e a lei da perfeição moral. Então, nós estamos tratando da caridade nessa antepenúltima lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. E os benfeitores nos diz que não existe caridade sem amor e justiça. Não existe amor sem justiça e caridade. E não existe caridade, e não existe justiça sem amor e caridade. Veja que não são três leis em um tópico que os benfeitores nos trazem. É uma só lei universal, para todo sempre, que junta essa acepção. Assim como os cristãos, de modo geral, os cristãos evangélicos, os cristãos espíritas, os cristãos judeus, uma das condições basilares de se ser cristão é ser misericordioso. Não se consegue ser cristão sem a misericórdia. A misericórdia é um fundamento basilar do cristianismo. Nós vivemos essa misericórdia pela caridade, né? E os benfeitores nos dizem que nós só damos conta de empreender, viver caridade na medida em que nós vivemos o amor na dimensão da caridade e a justiça e o amor na dimensão da caridade. Então, uma das coisas é que, para nós espíritas, não há caridade sem amor. E não há caridade sem uma luta por justiça. Dona Lúcia Siebra, seja muito bem-vinda. Uma pessoa muito querida para o Espiritismo de Cajazeiras e para os nossos corações. Seja muito bem-vinda, como todos os irmãos na live. Essa é uma primeira acepção, Aninha. Então, a caridade, nessa acepção de justiça, amor e caridade, não pode ser só material. Porque a caridade ela não é só material. A caridade ela é moral e ela é essencial. A caridade tem três bases que a constituem. Por exemplo, a caridade material é essa que nós conferimos dinheiro, mantimentos, recursos. Nós materialmente ajudamos alguém. Mas esse auxílio material não totaliza a caridade. Por exemplo, nós precisamos muitíssimo entender que um é o exemplo que eu sempre uso, que eu acho que vem muito a calhar, que é o exemplo dos nossos guarda-roupas, não é? Nos nossos guarda-roupas nós temos peças que nós nunca mais usaremos. Se nós vivermos 80 anos, além de agora, nós nunca mais usaremos algumas peças que estão no nosso guarda-roupa. Tem umas que nós usaremos 2 ou 3 vezes e não usaremos mais. E tem umas poucas em relação a tudo que temos no nosso guarda-roupa que nós usaremos ainda. Então, a caridade material é quando a gente está se desentralhando.
a gente vai se desentralhando, vai tornando menos apegado, mais sensível, mais empático, mais maduro de nos colocarmos no lugar do outro, e nós vamos nos desentralhando, trabalhando o desvencilhamento do egoísmo, o desvencilhamento do orgulho, e vamos repartindo com o outro aquilo que temos conosco. Os donos das roupas no nosso guarda-roupa, que nós nunca mais usaremos, estão esperando essas roupas. Estão precisando e esperando essas roupas. Então, a caridade, ela é uma instituição divina que ela foi conferida para que nós exerçamos um sentimento de desapego, um sentimento de enfrentamento do nosso egoísmo e de desentralhamento da nossa alma. Então, a caridade moral é esse primeiro degrau mais material, mais visível, do quanto nós precisamos entender de amar, de ser empático e de nos desentralhar. Esse é o primeiro patamar da caridade. O segundo patamar da caridade é um patamar que Jesus instituiu. A caridade no todo Jesus instituiu, mas que os Espíritos, no capítulo 15, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem trabalhando de modo mais objetivo essa questão da caridade, sob o título Não saiba a tua mão esquerda o que fez de bom à direita. E os benfeitores espirituais nos lembram que Jesus, em Mateus 5,44, diz assim: bendizei o que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, a caridade moral é essa caridade que nós já fizemos o desentralhamento, ou estamos a fazer, ou estamos a duras penas tentando fazer, e nós lembramos que existe uma outra dimensão da caridade. É essa de sermos benevolentes, de sermos indulgentes, de perdoarmos, de orar. Nós não temos nada para dar, digamos. Dificilmente alguém não tenha nada que possa se desapegar. Dificilmente. Mas digamos que a gente entenda que por algum momento a gente não tem. Se procurar, vai achar. Mas aí tem sempre uma oração pelos nossos pais, pelo nosso vizinho, por aquele desafeto, por aquela pessoa que a gente precisa perdoar. Porque o perdão serve, acima de tudo, para quem confere o perdão. O perdão ajuda muitíssimo aquele que está recebendo. Por exemplo, que se a Ana me perdoasse por alguma coisa de mal que tivesse feito a ela, esse perdão iria me desonerar muito para eu recomeçar a caminhada. Mas esse perdão, na prática, ia servir muito mais a Ana do que a mim. Ia me ajudar, obviamente, ia me desonerar, mas a minha consciência não estaria redignificada pelo que eu fiz a Ana com o perdão da Ana. Eu ainda preciso espiar, eu ainda preciso reparar, eu ainda preciso corrigir o plano daquilo que eu fiz de mal para Ana para redignificar a minha consciência. Essa redignificação da minha consciência não se institui com o perdão que eu recebo da Ana. Agora a Ana fica mais leve, a Ana fica mais inteira, ela fica mais curada do que eu, que recebi uma pequena parte desse perdão. Então o perdão, ele também faz parte do âmbito da caridade moral. Mas é preciso que a gente entenda o que é perdoar, e isso valeria um encontro inteiro, né, Ana? Valeria um encontro inteiro sobre o que é perdão. Por exemplo, há aquele perdão que as pessoas dizem assim: eu perdoo, mas vai pagar para Deus. Vai pagar para Deus. Eu não quero receber, eu não quero nada com ele, vai pagar. Esse perdão é um perdão animalizado, embrutecido, onde o egoísmo não se desvencilhou ainda daquilo que mais aflige a alma desse coração endurecido. Ana, e só há 2 remédios para um coração endurecido. Apenas 2. O sofrimento e a dor. Um coração endurecido, ele vai necessariamente ter de amolecer.
um coração ele não vai ser para sempre, porque a lei do progresso é inexorável. Ele não vai ser para sempre rancoroso. Ele não vai ser para sempre endurecido. Ele não vai ser para sempre magoado. De uma forma ou de outra, ele vai corrigir o seu curso na direção dessa leveza necessária a esse coração. Porque ninguém consegue viver com um coração endurecido por muitos anos. Esse coração vai expurgar por um câncer, essas angústias do perispírito, vai expurgar por uma doença que vai fazer uma estertoração desses miasmas que estão no perispírito através do corpo. Esse coração ele vai atravessar uma profunda dor ou um profundo sofrimento para que ele vá amolecendo por dentro. Ele vá procurando a essência da qual ele é de fato constituído, luz. Luz. Esse coração precisa regenerar-se. Não há nada mais regenerativo no mundo do que o espírito humano, do que a alma humana. É o elemento mais regenerativo do globo terrestre, do universo. E esse espírito ele clama por essa regeneração, por esse aprimoramento, por esse desvencilhamento dos seus atavismos, dos miasmas. Ele clama a respiração do fluido cósmico universal. Só que ele não consegue respirar dado a nebulosidade, o padrão vibratório deletério, a tensão tapada desse perispírito em relação ao fluido cósmico universal. E esse espírito quer respirar o fluido cósmico universal. É como uma planta que você põe ela no hall de um andar de um edifício, e essa planta ela se contorce inteira, ela se deforma na sua estrutura na direção da luz. Ela fica toda distorcida, deformada, porque ela busca a luz no lugar onde ela está. Tal é o espírito humano na direção da luz, do elemento de realinhamento, de regeneração, porque a fisiologia que constitui a alma humana é feita de luz, de Deus. E não há como a gente fugir da nossa fonte criadora como ser de fonte que somos. Então, a caridade moral é essa face da caridade que reúne benevolência, indulgência e perdão, como nos lembra a questão 886 do Livro dos Espíritos. A benevolência, ela entra para a gente nos causando um certo medo, um certo receio, para que a gente viva essa caridade moral ao par e passo que a gente vive a caridade material, essa do desvencilhamento, do desapego, do auxílio, dos recursos que nós possuímos. Então, a benevolência ela nos entra impactando um pouco, porque, Aninha, a questão 100 do Livro dos Espíritos nos lembra que há 3 ordens de espíritos em relação às faixas de consciência. Nessas 3 ordens há 10 classificações, né? A 10ª são dos espíritos impuros, a 9ª, levianos, a 8ª, pseudo-sábios, a 7ª, neutros, aqueles espíritos que nem fedem nem cheiram, não fazem bem, não fazem mal, não atrapalham nem ajudam, estão lá na deles, vivendo uma expressão do egoísmo que os letargia, que os mantém na ignorância ainda, e aqueles que se batem, que se perturbam, que se angustiam, que se punem, que se flagelam, batedores e perturbadores, do outro ou de si. E aí terminou a 3ª ordem dos espíritos imperfeitos e começa a 2ª ordem. A 5ª posição dos espíritos de 2ª ordem são os espíritos benevolentes. Então, a benevolência da caridade moral nós praticamos quando a gente consegue se desvencilhar das impurezas, da leviandade, das falsas aparências, de tentarmos ostentar para os outros aquilo que nós ainda realmente não somos, da neutralidade em relação à consciência dos nossos compromissos, e de se bater, de se angustiar, de se perturbar, de se punir, de se cobrar, de se sufocar numa autoculpa que junta miasmas para o nosso perispírito, por espírito no qual nós residimos dentro dele. Então, a benevolência,
Não é somente quando a gente diz assim, não, fulano falou de mim? Não, mas veja só, talvez você não tenha entendido o que fulano quis dizer, porque ele é uma pessoa tão boa. Nós sempre vemos o melhor lado daquela pessoa que nós despertamos um certo desafeto por ela, nos incomoda, reflete nela aquilo que nós temos dentro de nós. Porque nós só detestamos aquilo que nós reconhecemos de dentro. Eu só detesto a preguiça em alguém porque essa preguiça, ela reside dentro de mim. Porque se ela não reside dentro de mim, eu sequer conseguiria enxergar a preguiça do outro como preguiça. Eu só consigo conhecer o que há fora a partir do que ressoa de dentro de mim. Só me incomoda, só me incomoda no outro aquilo que eu ainda não superei. Aquilo que me entrava, me sufoca, me diminui. É isso que me incomoda no outro. Se não tivesse dentro de mim, não me atrapalhasse, não me incomodasse, no outro não me causava tanto mal. Então, a benevolência não é só nós tentarmos ver sempre o lado bom da melhor medida do outro. Não é. É também isso. Não, mas fulano é... Não, veja, talvez você não tenha entendido direito. Isso é um ato de benevolência. Mas isso não é benevolência na sua totalidade. A benevolência na sua totalidade é quando a gente consegue dar conta, ou tentar, ou caminhar na direção de nos desvencilharmos de todos os atavismos e configurações de espíritos imperfeitos. Impureza, leviandade, ostentações, orgulho, vaidade, egoísmo, neutralidade, angústias, desolações, autoculpa. Quando a gente consegue se desvencilhar de todas essas caracterizações de espíritos de terceira ordem, aí nós estamos querendo adentrar em manifestações da alma de espíritos de segunda ordem, que são aqueles, como a questão 100 do Livro dos Espíritos nos ajuda a entender, são os bons espíritos, os de segunda ordem, benevolentes, sábios, de sabedoria, superiores. Aí acaba os espíritos de segunda ordem e entra os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros. Começa uma outra escala espírita, que não nos é dada a conhecer, cujo último patamar dos espíritos puros, nessa outra escala espírita, são de espíritos crísticos, dos quais nós conhecemos um, nosso irmão mais velho, demiurgo do planeta Terra. Então a caridade moral é essa caridade que reúne benevolência e reúne também indulgência. O que é a indulgência? É eu empenhar da minha alma tolerância, respeito, paciência, compreensão. Eu empenho, ainda me custa. É um tributo que eu ainda pago. É algo que eu confiro com um certo desdobramento que me dói, que me é caro, que me custa algo. Então, a indulgência é quando eu debito na conta do outro tolerância, comiseração, compreensão. Aí eu estou sendo indulgente, eu estou tributando algo que me é caro ainda, que me custa, que me dói, na conta da compreensão do outro, do acolhimento do outro, do seu tempo, da sua consciência, das suas necessidades, e me desvencilho daquele mal que o outro me causa, em função daquilo que ele representa e que ainda me incomoda, né? Que ainda nos incomoda. Então, essa configuração da caridade moral, ela é uma dimensão importantíssima da caridade, porque a caridade não está circunscrita quando da implementação da caridade material, de nós conferirmos um recurso, uma paga, algo que nos que o outro não tem e que a gente doa, entrega. Eu tenho um amigo, Aninha, que participou durante muitos anos, lá em Belém do Pará, do sopão para mendigos na rua. A casa espírita que ele trabalhava ia na Praça da República e entregava a sopa 2 da manhã, 2:30 da madrugada, para os mendigos, todas as sextas-feiras. Para os mendigos na Praça da República, descia a Presidente Vargas,
ia pelas Dorcas, para a estação das Dorcas, e quando chegava ali na estação das Dorcas, acabava o panelão de sopa. E era bem interessante, porque, por exemplo, você não poderia doar, aí você não tem, por exemplo, digamos que você não tem tempo, aí você diz assim, Cida, que no caso é a sua mãe, dizia, Cida, mamãe, eu não tenho tempo de ir, eu vou doar R$ 50 para comprar de carne, para fazer o sopão que o pessoal vai dar na rua. Não podia. Você tinha que comprar a carne, ir para a casa espírita, cortar a batata, cortar a cebola, preparar a carne, fazer a sopa, rezar, cantar. Aí colocava a sopa no caldeirão, colocava numa fiorino e saía para entregar para os mendigos, para os moradores de condição de rua. Não podia entrar com dinheiro só, tinha que entrar com o serviço, com o tempo, com a doação de si. Aí havia pessoas que levavam aquelas garrafas PET, cortava ela no gargalo e deixava ela desse tamanho mais ou menos, sem o gargalo, lavava, fazia toda aquela higiene, enchia de sopa e ia entregar para o mendigo. Aí daí, no primeiro dia que ele foi, ele não entendia porque o carro andava tão devagar, tendo tanto morador de rua para se alimentar. Aí ele já tinha dado para um quarteirão inteiro e o pessoal vinha lá atrás. Aí daí ele não entendia porque o pessoal era tão lento. Aí daí a dirigente da Casa Espírita segurou no ombro dele e disse, meu filho, para onde é que você está indo? Ele disse, eu estou entregando alimentação. Ela disse, não, meu filho, não é assim não. Você vai sentar com alimento, vai acordar o morador em condição de rua, vai olhar no olho dele, vai perguntar o nome dele, vai perguntar de onde ele é, vai dizer que você trouxe uma sopa, vai tentar tocar nele, no ombro dele, em algum lugar. Você vai olhar dentro do olho dele. E você vai, ao passo que você conversa com ele, emanar uma prece, uma irradiação, uma oração. Porque não há caridade material sem a caridade moral. Então, aí ele veio entender porque que o pessoal estava tão lento, distribuindo comida, que atingiu o quarteirão inteiro, e o pessoal vinha lá atrás ainda, sabe? Porque estava faltando essa outra expressão da caridade, do contato, do olho, da prece, da emanação de energia, do olhar, do conversar. Quando as pessoas pedem comida nas nossas portas, e a gente chega com pacote de café, um pacote de açúcar, faz uma cesta básica, às vezes, quando a gente consegue, e a gente entrega para a pessoa, diz, Deus te abençoe, vira as costas, a gente ainda não está sendo aquele cristão que a gente necessita ser diante do que é a verdadeira caridade, que ela reúne amor e justiça, benevolência e indulgência, tempo, doação de si, emanação. Às vezes, quem recebe sai muito mais compensado, harmonizado pela conversa, pelo olhar e pela prece emanada, pelo pensamento emanado, pela atenção recebida, do que se tivesse recebido a mesma coisa que recebeu. Porque a caridade, ela é um cuidado mútuo com o outro. E ao passo que nós empreendemos um cuidado mútuo com o outro, nós mobilizamos de dentro de nós a centelha divina que é Deus dentro de nós. Porque quando Deus insuflou nas narinas, na analogia do Gênesis, que Deus insuflou nas narinas do boneco de barro, algo que estava em Deus, era Deus, havia em Deus, veio de Deus e constituiu a Nefesh, o ser vivente. Então, dentro de nós, há uma molécula infinitesimal do Deus vivo Criador. A caridade é esse elemento de mobilização, de energização, de vibração dessa molécula divina. Deus cuida do homem e nós, cuidando dos nossos semelhantes, mobilizamos e nos aproximamos dessa expressão do cuidado de Deus para conosco. É como se nós não parasitássemos a graça divina. Nós recebemos saúde, inteligência, atenção, cuidado, um anjo da guarda, mas de Deus até nós e de nós para frente. Porque tudo que é represado tende a morrer. Tudo que é parado tende a apodrecer. Tudo que é fechado, concentrado e não flui tende a cheirar mal. Tem um exemplo bonito que os judeus dão nos estudos da Torá.
em relação ao fluir da vida. Eles dizem, olha, as águas do lago de Genezaré nascem, grande parte dela, nas colinas de Golã, do dejeiro das colinas de Golã. Essa água desce, e por onde ela desce e por onde ela encontra outros afluentes, esse espaço, esse fluxo é vida, é ânimos, como nos lembra aí o Stefano, é ânimos, flui, pulsa, vibra, sai, emana. Aí chega no lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, como a gente quiser denominar, e aí tudo é verde, tudo é vida, tudo floresce, tudo brota, tudo germina, tudo alimenta. Aí sai do lago de Genezaré e vai para o Mar Morto. Chega no Mar Morto, represa, de lá não sai para lugar nenhum. Aí, quanto mais represa, mais saliniza a água. A água é podre, morta. O mar morto não tem vida, porque está represado. Então, tudo que represa-se, a tendência é apodrecer, a tendência é cheirar mal, a tendência é esvair-se, do ponto de vista da falência. Mas tudo que flui, perdão, mágoa, desolação, angústia, doação, caridade, bem, amor, porque é o padrão vibratório pelo qual se constitui a vida. A vida vibra, a vida flui, a vida emana. A vida não é represada, ela não é contida, contingenciada, acumulada, concentrada. Os nossos bens que nós amealhamos, eles nos servem na medida em que eles nos aproximam de Deus. E na medida que aquilo que a gente concentra nos afasta de Deus, nos apodrece, porque nos estagna, porque nos paralisa, porque alimenta um pouco o nosso egoísmo, não é? Eu me lembro que na questão 3.4 do livro Que é o Espiritismo, que é o 6º livro da codificação, o que é o Espiritismo, a síntese que Kardec fez. A questão 3.4, Kardec pergunta categoricamente para os espíritos benfeitores: qual é a prova mais árdua? É a prova da miséria ou é a prova da riqueza? Os espíritos são categóricos, Aninha. Ele diz, olha, a prova mais árdua é a prova da riqueza. Não há prova mais árdua. Quer dizer, toda prova, para aquele que está à prova, é dura, é causticante, é expiatória. No entanto, a prova da riqueza, entre todas as provas de lastro geral, generalizado, é uma prova que ela nos chama a atenção por ela tender mais dificuldades na sua expiação, na sua condução, do que a prova da miséria, por exemplo. São os espíritos benfeitores que estão dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Então, por quê? Porque vai de encontro ao princípio ativo da vida, que é a fluição, que é a emanação, que é a previdência, que é a providência, que é o cuidado, a prudência, obviamente, mas é a caridade. E aí, Aninha, naquela passagem linda de 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, no original hebraico, o termo que está lá é caridade, que Paulo usou, não é? Todos os teólogos, exegetas bíblicos do Novo Testamento são categóricos, unânimes em dizer que a expressão que lá está é caridade. Depois foi traduzida como amor. E aí embotou um pouco, porque amor também é caridade, obviamente. Tudo é amor, né? Como o Chico tem uma poesia linda, lindíssima, que ele diz que tudo é amor, tudo, absolutamente tudo é amor. Fica como dever de casa aqui para a gente dar uma lidinha depois aqui nessa poesia do Chico. Mas a palavra que está lá é caridade, e ela nos chama a atenção de que sem amor, justiça, caridade material, caridade moral e caridade essencial, sem benevolência, tolerância e perdão, eu seria só como um sino seco que retine frio. Então, a caridade, segundo os benfeitores espirituais, ela reúne alguns elementos, não é? Que é a benevolência, lembrando que a benevolência é esse desvencilhamento
de todos os atavismos dos espíritos de terceira ordem, dos espíritos impuros, levianos, neutros, pseudo-sábios, batedores e perturbadores, não é? Ela é benevolente, ela é indulgente do ponto de vista do creditar tolerância, debitar misericórdia, do conferir algo que me é caro, ainda que me custa tributar, que é a misericórdia. Ela é indulgente. A caridade, ela é material. A caridade, ela é perdão também, né? A caridade, ela é perdão, e um perdão que serve mais a mim, um perdão que me desonera a alma, um perdão que me realinha com o padrão vibratório de uma frequência que eu preciso para continuar vivo, saudável, existindo, de pé. Então, benevolência, indulgência, perdão, amor, justiça, caridade moral, concessão, doação, caridade moral. E aí, Aninha, eu queria caminhar na direção do fechamento das reflexões da noite de hoje com uma fala do Emmanuel. O Emmanuel, ele tem um texto magnífico, Ana, que ele apresenta uma terceira face da caridade, que é a caridade essencial. E aí, Aninha, essa discussão que o Emmanuel nos traz está no livro Vinha de Luz, na lição 110 do Vinha de Luz. O Emmanuel diz, como caridade essencial, é aquela qualidade que edifica e representa retenção, cuidado de nós mesmos. Porque a gente passa um tempo imenso se preocupando muito com os outros, num processo de luta contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, tentativa de desvencilhamento do nosso egoísmo, mas a gente ainda é muito entralhado às vezes. A começar pelo guarda-roupa da gente, em relação ao que a gente não conseguiu desapegar, altamente apegado, entralhado na alma. E não há caridade material e caridade moral sem que isso emane do cuidado de nós mesmos. Aí o Emmanuel entra com a qualidade essencial, que é essa que nos edifica, que constitui uma misericórdia de nós mesmos. Nós temos misericórdia por nós mesmos. Será que eu estou tratando o meu tempo de modo adequado? Eu estou cuidando de mim como eu deveria? Será que eu me cuido, me reservo? Será que eu dou conta de oferecer o meu melhor naquilo que eu posso? Eu tenho me disciplinado financeiramente, materialmente, organizacionalmente dentro de casa? Eu tenho cuidado de mim? Ou eu tenho sido alguém que anula, silencia, me diminui, me reduz em função da sustentação dos vícios, do egoísmo e do orgulho de outros? Eu tenho me anulado para deixar o outro mais feio e pior? Ou eu tenho conseguido dar conta de me cuidar e, me cuidando, ajudando o outro a não enfeiar-se pela exploração, pela anulação que empreende de mim? Então, aí o Emmanuel começa uma discussão bonita nessa vertente da caridade essencial. Ele diz assim, que a caridade essencial é quando eu tenho uma boa vontade de cuidar de mim por intermédio de uma dinâmica de disciplinamento da alma, da alma na qual eu estou, que a alma é o espírito encarnado, né? Da alma que eu sou. Ele diz, é quando eu começo a conferir atos de amor a mim mesmo. Mas é um ato de amor que não me torna mais egoísta, individualista, meritocrático, mas ainda mais sepultado na órbita do meu próprio umbigo. É um cuidado de mim que não me torna egóico, que só chama atenção para a necessidade de melhor condição de vida, de fruição, de vibração do espírito que eu sou. Aí ele diz o seguinte, que é quando eu consigo me edificar, quando eu trato meus pensamentos, quando eu tento ser, agir, sentir na direção do Cristo. Olha só que profundidade, né? Quando eu tento trabalhar
a minha estrutura de sentir, de ser e de agir na direção do nosso modelo e guia. É quando eu faço o exame de consciência, a questão 919, do Livro dos Espíritos. Quem responde é o Agostinho de Hipona. Ele diz assim que todas as vezes que ele ia deitar, ele fazia um exame de consciência. Será que eu machuquei alguém de caso pensado? Na expressão do meu orgulho, veja que ele diz assim, será que eu machuquei alguém sem saber? Não, ele não diz isso não. Porque coração é terra que ninguém anda, sentimento da cabeça dos outros pertence à cabeça dos outros. Todos têm o direito de ser como são e nós temos o dever de ser melhor a cada dia. Chico Xavier, por intermédio de Emmanuel. Todos têm o direito de ser como são ao tempo de suas consciências, no seu próprio processo de libertação. E nós, Chico, dizia o Emmanuel, temos o dever de ser melhor a cada dia. Então aí o Emmanuel sintetiza isso, diz, olha, Janaína tem outra mais. Ele diz assim, olha, ser, agir, sentir e comportar-se na direção da evangelização das nossas vontades. Ser, agir, sentir e comportar-se na direção da evangelização das nossas vontades. Quando a gente começa o disciplinamento da alma nessa direção, em relação ao cuidado de nós mesmos, para essa edificação de dentro para fora, pelo disciplinamento, pela oração, pela vigilância, pela prudência, pelo cuidar melhor de si, sentindo, agindo e buscando comportar-se na direção do Cristo, aí nós estamos envidando uma caridade essencial. Então, a caridade material é aquela caridade que nós entramos com os recursos, desentralhando-nos, conferindo materialmente algo a alguém que precisa mais que nós. Tem uma questão, Aninha, no Livro dos Espíritos, é a 704. Os Espíritos dizem para Kardec que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. A 704 e a 705. Só o necessário é útil. O supérfluo nunca é. Então, o que a gente tem em casa de supérfluo, né? Um dia desse, um amigo, Ana, me convidou para me desvencilhar dos livros que eu já li, que eu tenho. Eu disse, olha, Yama, tem muita gente precisando desses livros. Vamos fazer uma corrente de amigos que partilha os livros que ainda não leu. As pessoas podem entrar nessa corrente dizendo que livro quer ler e entra com seus livros que já leu dentro dessa corrente. E fica responsável por mandar o livro e recebe gratuitamente porque alguém mandou. Porque a gente vai fazer o quê com os livros que a gente já leu? E eu achei isso interessante, sabe, Aninha? Eu só não consegui me disciplinar ainda e eu preciso na direção de entrar nesse circuito com eles. Assim que essa pandemia melhorar, nós tivermos aprendido o que a gente precisa aprender com essa pandemia, e só após nós aprendermos o que a gente deve aprender é que ela cessará, antes ela não passará, eu vou entrar nesse círculo do livro com eles, sabe? Porque desentralhar-se é algo que a gente precisa dar conta por intermédio do desapego. Porque isso também é caridade moral e material. Porque não há uma sem a outra. Tal qual a sopa para os moradores de rua em relação àquele meu amigo que eu te falei ainda há pouco. Então, Aninha, eu queria concluir os trabalhos da noite de hoje dizendo que, para o momento, a caridade na direção da verdade é essa caridade que reúne 7 elementos. Que reúne amor, justiça, porque não há caridade sem amor e justiça, não há amor sem justiça e caridade, e não há justiça sem amor e caridade. São 3 faces do mesmo fenômeno divino, que é a antepenúltima lei moral. Porque todo amor sem justiça é permissivo, não é amor. É doentio, é aprisionador. Todo amor sem caridade, sem justiça, é aprisionador, tolhe, é ciumento, é invejoso, é egoísta, né? Então, para o amor ele vibrar numa condição amorosa,
afetivamente melhorada, é preciso que esse amor seja justo. Né? Seja justo. Ah, eu gostaria de ser traído? Não, eu não gostaria de ser traído. Então é bom que eu não traia. Porque todo amor tem uma injustiça imbricada nele. Eu gostaria de ser roubado. Roubado. Não gostaria de ser roubado. Então é bom que eu não roube ninguém. Nem o tempo, nem a paciência, nem a atenção, nem a boa-fé, nem as posses. Porque todo amor é justo. Não há amor sem justiça. E não há amor e justiça sem caridade. Material, moral e essencial. São 3 faces do mesmo fenômeno divinal. Então vamos lá. Me perdoa. São 7. Benevolência, indulgência, amor, justiça, perdão. A moral, a parte moral da caridade e a parte essencial. Então, eu quero fechar a circunscrição do que é a caridade. Eu quero dizer, Aninha, fechando aqui um parêntese. Muito obrigado, Darte, querida irmã. Eu quero fechar um parêntese aqui, Aninha, dizer que a caridade é um dos fundamentos da fé raciocinada. Quando a gente está no ESD, lá nas primeiras lições do ESD, a gente estuda os fundamentos da codificação, né? A gente vê Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, encarnação, evolução, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade com os espíritos, ação dos espíritos na natureza, influência dos espíritos nas nossas vidas, ação e reação, causa e efeito. A gente vê o fundamento da codificação espírita, não é? Pois bem, caridade é um dos fundamentos basilares da fé espírita. Não existe espírita sem o domínio da vontade de ser caridoso, da firmeza de propósito nesse curso da sua jornada em relação à caridade. Assim como misericórdia é o fenômeno divino que caracteriza o cristão espírita vive essa misericórdia a partir da caridade, que é um dos fundamentos basilares da nossa fé, da nossa caracterização, da nossa instituição cristã. A caridade ela não é só uma referência epistêmica na codificação, ela é um ato de aprimoramento dos mais vitais. E aí, fechando, Aninha, acho que o Instagram vai derrubar a gente, mas eu quero fechar antes disso. 1 minuto. Que Paulo coloca a caridade acima da fé. Quando Paulo diz assim, lá nessa 1 Coríntios 13, capítulo 13, que ele diz assim, 3 coisas nos restam, a fé, a esperança e a caridade. Mas, por excelência, a caridade é a nossa referência. Paulo coloca a caridade acima da fé, como um elemento de otimização, de refinamento, de aprofundamento da fé. Então, a caridade para Paulo é mais referencial, estratégica do que a fé. Não que a fé seja dispensável, ela é um elemento de refinamento que se edifica, consiste, expande pela vivência da caridade. Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado aos mentores do Reencontro, do NEAC, e a todos nós que estivemos aqui juntos, irmanados em torno da nossa doutrina luz. Muito obrigado. Oyama, nós agradecemos, foi maravilhoso. E é o convite realmente para a gente seguir a questão 919, né, o texto da questão 919, colocar em prática a cada dia esse exercício que é a caridade. Então, pessoal, nós agradecemos a todos que estavam assistindo. Lembrando, nós continuamos com a programação da Semana Municipal de Espiritismo. Nós colocaremos essa programação aqui no Instagram do NEAC, das casas. Nossa live vai concluir, mas aí um convite como prece final, que nós possamos fazer um Pai Nosso nas nossas casas, agradecendo ao Mestre Amigo Jesus por cada momento em que estamos aqui juntos, para, em nome dele, aprender e crescer. Uma boa noite a todos. Assim seja.